Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas no capítulo 12, segundo livro do profeta Samuel. Quero que você leia até o versículo de número 15, para nós entendermos texto e contexto. Esse texto é forte e muito necessário. Ele é um espelho diante da alma. E o viajante aqui desta parábola de Natã continua visitando corações até hoje. Vamos observar esse sermão? O viajante e suas lições. Quando você lê o versículo 1, veio, pois, Natã a Davi. Quando Deus envia um viajante. Observe que após o pecado de Davi, adultério com Batseba e o assassinato indireto de Urias, o texto diz algo decisivo, porém o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Lá em 2 Samuel 11, 27. Davi tentou seguir a vida, manter o trono, esconder a culpa, o pecado, o erro. Mas Deus não ignora pecados encobertos. Ele envia um viajante na parábola de Natã. O viajante da parábola não é apenas um personagem, ele representa a visita inesperada da verdade, o confronto da consciência. A palavra que chega quando menos queremos. Mas deixa eu te dar uma ideia aqui para que você entenda melhor. O viajante revela que pecados escondidos não são pecados resolvidos. Leia do versículo 1 ao 4, com cautela. Natã conta uma história simples, um homem rico, Davi, um homem pobre, Urias, uma cordeirinha única, Batseba, um viajante que chega. O rico, ao receber o viajante, não quer sacrificar o que é seu e toma o que pertence ao pobre. Observe que o viajante é o gatilho da injustiça revelada. O pecado de Davi não foi apenas o adultério, foi abuso de poder. Já existia naquela época, hein? Abuso de poder, desprezo pela vida alheia, tentativa de manter a aparência de justiça. O viajante expõe algo profundo. Ouça, há pecados que só se manifestam quando somos pressionados, contrariados ou visitados pela realidade. Por isso que um santo do passado dizia que o pecado ama o silêncio, mas odeia a luz. Natã traz à luz, o viajante força o rico a revelar quem ele é. Como você reage quando é contrariado? Quando alguém invade sua zona de conforto, você age com justiça ou com egoísmo? Porque o viajante foi posto por Deus para revelar o que está no coração. Segundo, o viajante mostra a cegueira moral de quem julga os outros e absolve a si mesmo. Leia os versículos 5 e 6, devagar. Davi se ira grandemente. Ele fala: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Ele condena com severidade o pecado que ele mesmo cometeu. Eis aqui a tragédia espiritual. Davi vê claramente o pecado no outro, mas está completamente cego para o seu próprio. Porque tem muita gente que só vê o erro do outro, o pecado do outro, a falha do outro, a atitude de pai do outro que é errado, a atitude de mãe da outra que é errada, a atitude de filho que é errado, mas não vê os seus próprios pecados. O pecado não tratado produz hipocrisia espiritual, justiça seletiva, dureza sem arrependimento. Jesus ecoa isso séculos. Vês o argueiro no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu. Foi João Crisóstomo que disse: nada torna um homem tão injusto quanto o pecado que ele se recusa a confessar. Davi fala como juiz, mas precisava falar como réu. Somos rápidos para julgar. O que é que você me diz? Duros com os outros, indulgentes conosco. O que é que você me diz? O viajante revela nossa incoerência espiritual. Número 3. O viajante nos coloca diante da frase mais temida: tu és o homem.
Leia o versículo 7. Então disse Davi, tu és o homem. Esse é o momento em que a parábola termina, a máscara cai, a verdade encontra o coração. O viajante agora aponta o destino, Davi. A verdadeira pregação não termina em histórias bonitas, ela termina em aplicação pessoal. Deus não diz, vocês são o homem, mas tu és o homem. A palavra de Deus é a espada que primeiro fere para depois curar. Natã fere Davi para salvá-lo. Já houve um momento em que Deus disse, tu és o homem, tu és esse pai, tu és esse filho, tu és essa mãe, tu és esse marido despótico, incoerente, bruto, estúpido, tu és essa mulher ciumenta, invejosa, ranzinza, tu és esse filho subversivo, tu és esse líder preguiçoso, arrogante, petulante. Ou você só escuta sermões para os outros? O viajante não vem para entreter, mas para confrontar. Quarto, o viajante ensina que o perdão não remove todas as consequências. Quando você lê do versículo 9 ao 14, Davi confessa, pequei contra o Senhor, e Natã responde, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, mas as consequências permanecem. A espada não se apartará da tua casa, a vergonha pública do familiar. A diferença entre culpa removida e consequências permitidas, o perdão, meus queridos, restaura o relacionamento com Deus, mas a disciplina restaura o caráter. Já dizia Tertuliano, o grande teólogo, Deus perdoa o pecado, mas educa o pecador. A graça não anula a pedagogia divina. Não brinque com o pecado achando que a graça elimina tudo. Deus perdoa, mas também trata, poda e disciplina. Quinto, o viajante ainda visita a igreja hoje. O viajante continua chegando por meio da palavra, por meio da pregação, por meio da exortação, por meio de uma crise, por meio de um sonho. A pergunta não é se ele virá, mas como reagiremos quando ele chegar. Alguns se endurecem, se iram, culpam os outros, como Davi, quebrando-se, confessam, são restaurados. Você vai receber ou rejeitar o viajante. O viajante, segundo Samuel 12, não veio para jantar. Veio para salvar uma alma. A pior tragédia não é ser confrontado, é nunca ser visitado pela verdade. Por isso que o salmista diz, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Eu quero terminar com essas aplicações finais. Examine seu coração antes de julgar o outro. Receba a verdade antes que ela se torne juízo. Permita que o viajante revele, cure e restaure. Se você percebe que está num caminho que não é de Deus, se você percebe que está trilhando uma trilha que está entristecendo a Deus, se você percebe que esse relacionamento está destruindo aos poucos, se você percebe que esse emprego que você está destruindo a tua fé, se você percebe algo mais ou menos assim, diga a Deus, mande-me o viajante para me confrontar. Que esse viajante venha na nossa vida de líder, de pastor, de pregador, de ensinador, de pai, de mãe, de marido, de filho e de esposa. Ó viajante, pode vir. Baruque Axé, Deus te abençoe.